Bom, vamos começar então aqui uma série de encontros onde a vontade, em primeiro lugar, é deixar para vocês todos uma mensagem honesta. Essa semana eu assisti numa oportunidade o Pedro Cardoso, pessoa inteligentíssima, falando sobre a questão da verdade, né? O que seria verdade, né? E a verdade, achei um ponto de vista muito interessante, é a questão de você, é onde existe a honestidade. E ele colocou um questionamento, outra coisa muito interessante também, é em não buscar mais as respostas das coisas, mas em fazer as perguntas. Como enfrentar o desafio da linguagem, da comunicação, para que a mensagem que nós queremos deixar seja de fato verdadeira. Então, através de alguns encontros, usando a arte, usando a leitura, o livro, a poesia, a música, através da sua poesia, através da sua melodia, da sua harmonia, do som, coisa que também recentemente, coisa de pouco tempo para cá, eu venho conseguido compreender melhor. Acredito que tenha sido sempre uma busca minha, mas internamente eu não sabia como fazer. Acredito que eu também não sei. Outra questão relacionada à resposta, eu não vou ter essas respostas, eu simplesmente sinto e faço. Então o primeiro encontro de uma série de encontros, coisas que eu, mais uma vez eu digo, estou querendo fazer há muito tempo, e encontrei na oportunidade desse distanciamento social, desse isolamento social devido ao Covid-19, a oportunidade de fazê-lo, foi a escolha do Pequeno Príncipe. Por que o Pequeno Príncipe? Porque é um livro famoso, porque é uma história famosa? Não. Porque o Pequeno Príncipe é um livro que faz com que eu busque me reconciliar com a criança que eu fui, tenha um contato maior com a minha criança interior. E isso é uma coisa que vocês vão me ouvir falar muito, tanto quando eu estiver fazendo uma leitura, mencionando uma música, ou fazendo uma música nesse sentido, né, de mencioná-la, ou trabalhando com o movimento corporal, que é uma questão da minha atuação profissional. Então vocês vão me ouvir falar muitas coisas, repetir muitas coisas, e essa é uma delas. A vontade de que cada um de nós, né, essa minha busca pessoal, e o desejo de promover esse desejo em cada um de vocês, essa vontade em cada um de vocês, de se expressar cada um dentro da sua verdade. Então vamos começar, e assim, para ilustrar também eu queria citar duas coisas interessantes com relação ao Pequeno Príncipe. Eu tenho um irmão mais novo, mais jovem que eu, não chega a 4 anos, dá 3 anos e um pouco de diferença. E quando nós estudávamos na mesma escola, muitos anos atrás, foi solicitado dessa escola que a turminha dele, cada criança levasse um livro para a escola. Então, assim, os meus pais, né, entregaram o Pequeno Príncipe e deram o Pequeno Príncipe, o exemplar que a gente tinha em casa para que ele levasse. Resultado, esse exemplar nunca mais voltou para a gente. Então, eu fui voltar a ter o Pequeno Príncipe nas minhas mãos depois de adulta. Então, esse é um episódio. E o outro episódio é em relação à passagem dos Baobás, que é uma passagem simples, mas quando eu fazia essa leitura para a Luísa, quando ela era pequena, que é a minha filha do coração, minha enteada, amor da minha vida, eu usava muito
na hora da passagem, né? E vocês vão ver, assim, eu né, interpretava assim, cuidado com os baobás, e ela ria muito e pedia que eu fizesse outra vez, e de novo, de novo, de novo. Perdão. Então vamos começar. Vou fazer essa leitura em parte, para que a gente acompanhe de uma forma tranquila, de uma forma para que isso possa chegar no coração de cada um de nós. Então, O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, né, um nome difícil de pronunciar, tem que fazer biquinho. E eu vou ler uma dedicatória que ele faz no início do filme, do livro, perdão, e que depois dessa dedicatória eu acho que talvez a gente não precisasse ler mais nada, mas é importante, né? A Leon Werth, eu acho que é isso. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Tenho um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Leon Werth, quando ele era criança. Então essa é a dedicatória do Saint-Exupéry. E eu deixo aqui a minha dedicatória à criança que cada um de nós já foi. Então vamos começar. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Está aqui a cópia do desenho, né? Aquarelas do autor, esse exemplar que eu tenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1, ele era assim. Está aqui o desenho número 1 do Saint-Exupéry. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. Desenho número 2 do Saint-Exupéry. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, história, matemática, gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo e a geografia, claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido à noite. Dessa forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes, vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente, mas a resposta era sempre a mesma: é um chapéu. Então eu não falava nem de boias, nem de florestas virgens, nem de estrelas.
Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, golfe, política, gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar, até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não trazia comigo nem mecânico, nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imagine qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenhe-me um carneiro." "O quê?" "Desenhe-me um carneiro." Levantei-me num salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor, e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: "Por favor, desenhe-me um carneiro." Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados, e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância, desenhe-me um carneiro." Tá aqui, ele diz, eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: "Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenhe-me um carneiro." Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente. Desenha outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu paciente. "Bem, vejo que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Esse aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei: "Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro." E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci, um dia, o Pequeno Príncipe. Talvez muitos, talvez nem muitos, alguns de vocês já conhecem essa história. Então vamos nos encontrar algumas vezes para relembrar essa história, para nos encontrarmos com a criança que a gente foi. E para você, criança, que talvez um dia, daqui a muitos anos, você possa se lembrar: puxa,
Eu conheci essa história quando eu ouvi a Verônica contar. Um beijo no coração de todos, até o próximo encontro.